É que existem duas questões aí. A primeira é que é impossível fazer humor sem incomodar alguém, né? A segunda, mas aí nós partimos para a segunda parte, que é assim, até que ponto o humor pode ir sem que ele se torne realmente uma coisa que vai se tornar assim, como é que eu vou dizer? Uma coisa que vai denegrir realmente, que vai ofender realmente, que vai ser uma coisa assim, que não vai... Porque eu acho que uma das coisas que o humor faz, que é muito legal, é provocar reflexão, né? Você ri, mas depois você para e pensa. Isso pode te trazer algum pensamento interessante em função disso. Esse humor deletério, esse humor mais, assim, que vai enfiar o dedo na ferida mesmo, eu não sei se ele tem um objetivo de provocar qualquer tipo de reflexão, ou se ele vai trazer qualquer tipo de pensamento, a não ser simplesmente, sabe aquelas piadas americanas, tipo, a sua mãe é tão gorda que, sabe? Eu não sei, eu fico vendo aquilo e falo assim, meu, qual que é o objetivo de você pegar e ficar querendo fazer esse tipo de coisa? Não tô querendo dar uma de falso moralista. Tudo bem, para muitas pessoas isso tem o seu valor em termos de comédia. Mas tem certas piadas que, às vezes, sei lá, se te fazem pensar, sabe? Pô, a gente cansou de ouvir piada racista na vida. E eu tenho certeza que se você pegar e soltar uma piada dessas hoje, dependendo do ambiente, você apanha. Então, assim, o meu questionamento é, será que é porque ela é racista? Será que porque hoje a sociedade não admite mais? Essas piadas estão erradas de ser feitas? Nós não deveríamos fazer piada sobre, sei lá, de repente sobre... Cara, tem muita piada que é misógina. E a gente faz, sabe? Eu vou dar um exemplo. Um exemplo bobinho. Eu estava no mercado, né? E com a Cleo fazendo uma compra e tal. E aí, a Cleo pegou um produto lá. Aí ela falou assim, mas esse produto... Aí a gente começou a discutir sobre o tipo de produto. Aí ele falou assim, mas é tudo igual. Eu falei, não, tudo igual é um caminhão cheio de japonês cabeludo dando risada. Só que eu não reparei que do meu lado tinha uma senhorinha japonesa. E ela achou que foi para ela. Eu não vi, cara. Eu não vi que tinha uma pessoa de origem nipônica do meu lado. Né? Então, Você assim... tinha que ter falado sumimasen. Né? Então, ela ficou me olhando, né? Ela estava de máscara, inclusive. Né? Não, mas o pior mesmo, o Zé Antônio, eu não sei se eu já contei essa história, mas foi uma vez que eu comecei a dar uma aula, né? Primeira aula do ano. Aí eu cheguei na sala, né? E tal, e tentando ser simpático e tudo mais, e cativar os alunos. Aí eu peguei, né? Num dado momento, um cara falou uma coisa lá, eu falei, isso aí é que nem... como é que é? Isso aí que é bom senso, é igual braço, tem gente que não tem. E a sala ficou muda. Aí eu falei, o que aconteceu? O que foi que eu falei? Quando eu olhei para o lado, tinha uma menina que não tinha o braço. E ela estava me olhando com uma cara, como se eu tivesse feito a piada para ela, e não foi. Só que o problema é que a desgraça já tinha sido feita, entendeu? Então, assim, eu já fiz umas coisas bem horríveis, assim. Realmente por não prestar atenção, né? Por realmente não levar em consideração o ambiente, né? Isso são Olha, só exemplos do quanto a gente pode ser horrível, mesmo em princípio não querendo sê-lo, né? mas assim, eu vou falar uma situação humorística. Acho que quando o humor incide sobre a própria pessoa, acho que aí tudo bem, porque é a pessoa falando de si, das suas mazelas, das suas idiotices, das suas, enfim, besteiras. Cara, uma situação minha, assim, que eu conto, entendeu? Assim, é humor, assim, é hilário o negócio, assim, de certa maneira. Cara, logo depois que eu nasci em São Paulo, morei vários anos em São Paulo, mas um belo momento meu pai mudou para São Bernardo primeiro. Mas eu continuava indo para a escola, eu estudava à tarde. Então, nossa, minha mãe tinha todo o trabalho de me pegar de São Bernardo, atravessar Diadema, tudo mais, me levar ali, na escola ali no Brooklyn.
Então, cara, eu vi aquele shopping em Morumbi nascer. Era um terrenão ali, via que troço nascer. Cara, eu era da época que ali embaixo tinha aquele ringue de patinação, no gelo. Eu falo daqui, mas da antiga vai lembrar que tinha um negócio de patinação no gelo. E do lado da patinação no gelo, tinha uma lanchonete do Bob's. O que minha mãe fazia? Ela chegava ali, tinha um dia que eu entrava mais cedo na escola, e não dava tempo de almoçar em São Bernardo. Eu tinha que tomar um brunch em São Bernardo para chegar na escola devidamente alimentado. Então, nesse dia, era até quinta-feira. Minha mãe chegava, me levava, era o tempo, assim, umas 11h30, mais ou menos, meio-dia, chegando ali no Shopping Morumbi. Ela entrava no estacionamento ali pelo subsolo, parava ali do lado do Bob's. Eu chegava lá, me dá um Big Bob, cara. Toda quinta-feira, me dá um Big Bob, me dá um Big Bob, me dá um Big Bob, me dá um Big Bob. Um belo dia eu cansei, eu tava com tempo, falava, vou pro andar de cima, cara. Fui lá no McDonald's, adivinha que eu pedi da minha lá, que eu cheguei lá na fila. Moça, eu quero um Big Bob. Cara, então, esse tipo de coisa, que, assim, é cômico, sabe? Porque é a surpresa, isso é o hilário. Mas assim, eu tô falando de mim, sabe? Como um belo dia que eu tava. Fazia muito tempo que eu estava dando aula na PUC, cara, em Poços de Caldas. E eu não sei o que eu comi aquele dia, que eu estava ruim, cara. E aquela sala, era uma sala que você conversava, os caras assim conversavam direto e reto. Às vezes eu nem conseguia falar, eu falei, gente, menos, né? Não sei o que tal, eu pedi o bom senso. Cara, justo naquele dia que eu tava com dor de barriga, cara, aquela sala tava no silêncio, cara. Não sei o que eu fui fazer, fui pegar um giz, qualquer coisa, eu fiz um esforço, cara. Mas cadê aquele pum enorme? O cara olhava pra trás, tinha um cara rolando de dar risada no chão, cara. O cara rolando no chão, literalmente, de dar risada, cara. Cara, então, esse tipo de coisa, isso é hilário, sabe? Sim. Sabe? E assim, se alguém fala, eu falo de mim, então eu não tenho pudor nenhum de falar, viu? Até assim, até algo assim, você quebrar um gelo, é saudável, assim. Uhum. Eu não ligo, tá? Se for eu falando de mim mesmo, eu não ligo. Mas tem gente que, assim, até isso a pessoa tem seu pudor, né? Vou pensar assim. Se é falso ou não, não sei, mas tem. E a gente tem que reconhecer. Uhum. Fala, Cid. Não, eu, de minha parte, acho que tem uma característica que eu reparo muito atualmente, que é o seguinte: cada um tem a sua definição do que é caro. Para alguns, o que é caro é a religião, para outros, o que é caro é o trabalho, para outros, o que é caro é a família. E quando eu digo o que é caro, eu me refiro a pessoa se posicionar e dizer, olha, não mexa com isso, porque isso é importante para mim. Ou ela já demonstrou em algum momento, assim, cara, isso daqui é importante para mim. Por mais que para você não seja, por mais que para você seja irrelevante, é igual sofrimento, né? As pessoas sofrem por umas coisas. Você está numa roda de amigos ou de conhecidos do trabalho, aí alguém fala assim, ah, porque eu sofri um acidente um acidente de carro hoje, bati o carro no meio-fio. Aí automaticamente alguém fala assim, isso não é nada. E eu que atropelei 2 pessoas num domingo à noite na Serra do Mar, sem telefone, sem luz, etc. Sabe? Tem sem alguém. Eu costumo dizer que conhecimento é igual ao dinheiro, né? Não importa quanto você tenha, tem sempre alguém que tem mais que você. Né? Uhum. Ou então, quando você chega no poço, tem um alçapão. Exatamente. No fundo do poço existe um alçapão. Cada um tem a sua definição do que é caro. Só que a gente tem essa necessidade de ter algum conhecimento para saber o que é caro para o outro, né? Então, por exemplo, às vezes você vai fazer uma piada para uma pessoa que não tem uma perna, não tem um braço, por exemplo, como você citou, um PCD, Uhum. e essa pessoa se ofende. Se você fizer a mesma piada para uma outra pessoa, como eu conheço, ele tira sarro da sua própria deficiência, né? E não se importa com isso.
Então, para mim, o limite é essa medida, né? De você olhar ou perceber ou perguntar ou se informar do que é caro para quem está me assistindo, para quem está vendo, para quem eu estou falando, né? É um cuidado que a gente precisa adquirir. Se a gente não tem, precisa adquirir. Porque eu, por exemplo, tenho horror a prejudicar, a lesar alguém de qualquer maneira. Eu prefiro eu me prejudicar do que prejudicar o outro. Então eu evito ao máximo. Só que eu também, por outro lado, costumo dizer o seguinte: somos em 4 aqui. A gente convive há mais de 30 anos, mesmo de longe, mesmo esporadicamente, mas a gente convive. Então vai acontecer num ou no outro momento de eu te chatear, de eu falar algo que te desagrade, te magoe. Vai acontecer, porque a gente convive. Mesmo que eu não perceba, entende? Então, e aí eu tomo cuidado de dizer, cara, será que eu fiz alguma coisa que magoou o outro? Então, se eu fiz e te magoei, você me desculpa, a intenção não era essa. Só que hoje a gente vive num mundo tão bizarro que até para pedir desculpas as pessoas falam assim: não, não foi isso que eu quis dizer, você que entendeu errado. Aí fala, cara, isso não é um pedido de desculpa, é pelo contrário, é um reforço de dizer, olha, você que é burro, muito burro, burro mesmo, nossa, como você é burro, que você não entendeu o contexto. Né? As pessoas são incapazes de levantar a mão e dizer, cara, pisei no tomate aqui, fiz merda. Me desculpe, a intenção não era essa. As pessoas não têm coragem, que virou um ato de coragem, pedir desculpa. É bizarro isso. É um orgulho que não nos acrescenta em nada, não nos melhora em nada. E eu acho que é meio que uma tentativa de você fazer autoafirmação carimbando um erro que você já fez. Né? Tipo, eu tento entender como é que tem pessoas que hoje falam assim, eu sou racista mesmo, e daí? É meu direito. Eu sou homofóbico mesmo, mas é meu direito, eu tenho o direito de me expressar assim. É minha opinião. Como assim? Quer dizer, o cara tem essas ideias e não contente com as ideias erradas que ele tem, ele ainda tenta empurrar essas ideias na cabeça dos outros ainda. Não, eu sou isso mesmo que vocês estão me falando que eu sou, com muito orgulho. Como assim? Eu tenho orgulho da minha ignorância, da minha incapacidade de sentir o quanto eu estou sendo horrível com os outros e está tudo bem, sabe? Não sei como é que uma pessoa pode se orgulhar disso, sabe? Se sentir orgulho da própria ignorância, para mim é um retrocesso humano. Não faz sentido. Não sei vocês. Ah, mas eu acho que a gente está em pleno retrocesso, apesar do livro dizer o contrário. Para mim, a gente está caminhando a passos largos para trás. Como diz o meu cunhado, daqui para frente, só para trás. Tem uma coisa que eu coloquei no grupo que eu acho que é interessante dar uma olhada aqui, ó. Num livro que eu encontrei, inclusive, encontrei esse livro para ler, inclusive, no livro chamado Viagem Espírita de 1862, que o Kardec estava falando sobre as diferenças de opiniões entre as pessoas do grupo de espíritas e tudo mais. No projeto de regulamento para grupos e pequenas sociedades espíritas, diz nota da linha B do artigo 5 do que o Kardec escreveu. Em caso de dissidência, aquele que crê estar com a razão deverá prová-lo por um espírito de maior caridade e maior benevolência. O lado errado será, evidentemente, aquele que denegrir o outro e atirar-lhe a pedra. Né? Ou seja... Na saída já está definido ali quem está certo e quem está errado. Né? Então... Por atribuição, a ofensa te coloca do lado errado. Né? Saiu ofendendo o outro, independente se você está certo ou errado, você já está errado. Exatamente, é isso. Basicamente é isso.
Nada a acrescentar à fala do Kardec. Né? E aí, o que mais vocês têm a dizer sobre essas questões de liberdade de expressão? Será que nós já chegamos num termo? Quais são as suas considerações aí? As minhas considerações finais, eu vou começar porque normalmente eu me estendo demais, então pelo menos assim eu falo e libero. Eu acho assim, a gente ganhou uma noção de liberdade nos últimos 10 anos, bastante grande. A gente só não sabe exercê-la. É fruto da falta de formação e educação de todos nós. Eu vivo no Brasil, então eu só posso falar pelo que eu vejo por aqui e por exemplos esporádicos que eu vejo no noticiário de outros países. Mas a gente é de uma falta de educação absurda. A falta de educação é infinitamente maior do que o direito da liberdade. Ou seja, em nome da liberdade, a gente está sendo mal educado deliberadamente, quando deveria ser o contrário. Em nome da liberdade, deveríamos ser cada vez mais educados uns com os outros. Mas, apesar dessa aparente liberdade em que todo mundo tem voz, eu acho que a gente ainda vai precisar de um longo, muito longo mesmo, nossa, como é longo, tempo de aprendizado. Porque o fato de termos voz não significa que a gente tenha o salvo-conduto. E a maioria entende que liberdade é salvo-conduto. Sim. Liberdade de expressão não é o direito de fazer o que bem entender na sua cabeça e todo mundo que aceite porque eu tenho esse direito. Né? Exatamente. E vocês? E aí, Zé? Então, o Sidney falou, eu posso falar do Brasil. Bom, vocês sabem que eu já morei fora, né? Eu costumo dizer que eu saí do Brasil e nesse aspecto acho que o Brasil saiu um pouco de mim também. O choque é absurdo, tá? O choque cultural, assim, daquela primeira vez que eu fui, que eu com 18 anos, na Austrália, quando você volta, cara, você fala, mas como assim? Você começa a reparar coisas que você antes não se importava, com as quais você antes não se importava, você começa a se importar. Acho que é isso que o Sidney quer dizer. Assim, a nossa falta de educação, às vezes, a gente não percebe porque está dentro entre aspas, da normalidade. Então, o educado destoa. E aí o educado vira aí, né, que estava conversando agora há pouco, vira até alvo de humor. Porque ele destoa entre aspas, da normalidade, do padrão. Como é que você falou? Alguém falou aí da... Não é que você falou, Flávio? Não é a maioria, é da... Pensamento hegemônico. O hegemônico, da hegemonia. A hegemonia é mal educada, mas você não percebe. Você precisa sair, olhar de fora, e falar, nossa, como é que eu fazia isso? Sabe? Gente, e certas coisas passam a ser... você passa a ser intolerante. Que acho que é isso que está acontecendo. Tá? O que nós não sabemos é tolerar. O nosso nível de tolerância está assim, muito elementar. Para os dois, não só o intolerante para o errado, como o intolerante para o certo também. Se tem uma palavra que a gente precisa exercitar, é a tal da tolerância. Mas não só tolerar por tolerar, tipo assim, senão vira resignação, senão vira comodismo. Assim. O que a gente precisa com autoridade, aí que tá, nesse ponto Jesus tinha toda, né? Ele podia chegar e falar, cara, para de olhar a trave do olho ou argueira no olho do teu irmão, você tem uma trave no seu olho, cara. Tira a trave do seu olho primeiro, depois você pode falar mal do cisco do olho do seu vizinho aí. Ele tinha autoridade, mas o que não... quando nós temos o conhecimento, nós não podemos nos omitir. Aí não, aí virou omissão. Tá? Nós temos sim que apontar, mas no sentido educativo, pedagógico.
acho que um episódio anterior, o Alexandre ia estar aqui, ele ia contar daquele que ele foi. Nossa, tô vendo o Alexandre contando aqui nossa, Cláudia, não sei o que, olha que. Como é que ele falava? Que deficiente diferente. Um episódio anterior, ele falou que parou num shopping, ele tinha um carro. Sim. Um carrão que parou numa vaga desse deficiente e desceu um cara fisicamente perfeito, e aí ele comentou em voz alta, aquele tom sarcástico que nós todos conhecemos do Alexandre. Falei, nossa, Cláudio, olha que deficiente diferente isso aqui. Pô, cara, Ele anda. ele anda, ele parece que tá perfeito, né? Ou seja, ele tava. Aí é o humor, o Alexandre tendo aquele senso de humor que é só dele, no sentido educativo. Esse humor é legal. Sabe? Esse humor é interessante. Daquilo que nós estamos falando todos aqui. Aquele humor que educa. Cara, você é perfeito, cara. Você tem 2 pernas, você tem 2 braços, você está tudo perfeito. Por que você está parando na vaga do deficiente? Tá? Não sei se o Alexandre teve cuidado de ver se lá dentro do carro tinha um deficiente. E aí o cara estava lá, né, fazendo, enfim. Eu estou aqui porque eu tô não é o deficiente que está lá fazer a compra, mas eu estou, né, enfim. E aí ele tem, aí entendo eu que sim, acho que tem até a prerrogativa de usar a vaga. Mas enfim, vamos supor que fosse só o cara mesmo. Aí o humor cabe. Sabe, aquele humor que assim, cara, não faça isso. Cara. É um humor que leva à reflexão, né? Que leva à reflexão. Esse humor eu entendo como totalmente legítimo, totalmente saudável e totalmente pedagógico. Que leva à reflexão, como você disse, e leva à mudança de atitude. Porque é uma situação que você expõe a pessoa a um ridículo tão grande que a pessoa se educa e fala, nossa, cara, realmente fui ridículo, foi mal, desculpa, não vou parar mais nessa vaga nunca mais, né? Sabe? Se essa pessoa tiver o devido, né, bom senso e, enfim, a civilidade de entender o recado e falar, não, realmente, eu estou errado, ali não era para eu ter parado, passei um ridículo por conta disso, né? E assim, pela narrativa do Alexandre, não foi algo assim ofensivo. É o sarcasmo ao serviço da educação, se é que a gente pode falar nesses termos. Né? Isso eu acho legal. Né? Esse direito, eu não só, eu até arrisco dizer, é mais do que um direito, é um dever até. Inclusive, eu acho que as pessoas que não dispõem de tanta compreensão da realidade, para usar um termo bonitinho, né? Elas nem dispõem de tanto senso de humor assim, você sabe, né? Porque só as pessoas realmente inteligentes que conseguem rir de si mesmos, né? Vocês sabem disso. Sim, sim. Aí o humor, todo humor, aí se ele é saudável ou não, ele é inteligente. Isso é fato. Tá? Do mesmo modo que a inteligência pode ser usada para o bem, pode ser usada para o mal, o humor pode ser inteligente. Todo humor é inteligente, é saber com qual finalidade, qual o propósito. Sim. O que você quer falar, Cid? Não, me ocorreu agora, eu não falei antes e peço desculpas aí. Olha que bizarro, cara. A intolerância é tão grande hoje em dia que ontem eu vi uma pessoa comentando, uma menina, ela disse o seguinte, ela falou assim, eu gostaria de namorar, mas eu tenho tanto ranço que eu prefiro ficar solteira. Ou seja, apesar do... Eu estou falando de uma coisa boa. Por exemplo, uma menina quer se apaixonar. Uma menina, um cara, quem quer que seja. Só que na cabeça dela, o must have é muito mais importante que o must do. Entende? Então, esse é o pensamento nosso hoje em dia, para qualquer situação. Cada um exige o que tem que ter, mas não tá, tem zero importância com o que tem para fazer. Porque é isso. Até para namorar, até para ter algo legal, tem uma infinidade de condições, tem uma infinidade de coisas a fazer. Ou seja, você exige algo. E essa característica nossa, social, de
exigir, de querer, de ter, o direito não pode vir antes do dever nunca, né, cara? Nunca. Então, tá tudo invertido, né? Tá. Fala, Zé. O Cia me fez lembrar uma frase que eu pensei que se fosse, não sei se ele pensou nisso, né, com esse exemplo, mas eu pensei, enfim, não sei se ele, que era, não sei se vocês já leram o Revolução dos Bichos, do George Orwell. Para mim, o melhor personagem ali é o burro Benjamin. Que aí, lá assim, certas coisas no livro me marcam, e essa foi uma que marcou. Eu não sei se é por aí, sim, né? Mas assim, o burro Benjamin, lá no comecinho, não é, inclusive, não é nem ele que fala, não é nem o personagem falando, é o narrador narrando. Fala, aí tinha também, tinha a vaquinha não sei o quê, tinha o cavalo Sansão, tinha o porco Napoleão, o porco lá, o Bola de Neve, aí tinha o burro Benjamin, que era o animal mais antigo da fazenda, mais velho, com pouco falava, não sei o quê, e quando abria a boca, abria para falar coisas do tipo, aí sim, abre aspas, fala do burro Benjamin. Deus me deu uma cauda para que com ela espantasse as moscas. Ou seja, eu quero namorar, mas eu preciso de uma cauda para espantar as moscas. Então ele fala assim: Deus me deu uma cauda para espantar as moscas, mas seria muito mais do meu agrado que ele não me tivesse dado a cauda, tampouco criado as moscas. Então, acho que é da menina. Olha, eu quero namorar, mas, cara, se eu quero namorar, eu vou ter que não sei o quê, vou ter que isso, vou ter que isso. Quer saber? Eu não quero é rabo, não quero é mosca, eu não quero é nada. É bem isso. Infelizmente, tem coisas que não dá para impor certas condições, né? Tipo, eu quero ter um relacionamento, mas não quero ceder em nada, né? Eu só quero que sejam satisfeitas as minhas necessidades e não a do outro. Então, você não quer um relacionamento, você quer um escravo, né? Basicamente é isso. Fala, Carla, o que você manda de tudo isso aí? Eu tenho o meu checklist também, né? E pessoas das minhas preferências são as que gostam das mesmas músicas, da minha mesma religião, do mesmo partido, coisas que eu gosto de ouvir falar, né? A gente cria muitos padrões para viver, né? E não sei até que ponto isso é bom ou ruim, né? Se isso é certo ou não. Né? Eu acho que eu gostaria de ser mais plural, sabe? Então, hoje, eu fico pensando em tudo que eu já falei. Quantas pessoas eu já devo ter magoado, né? Quantas coisas que eu falei sem pensar. A gente é muito reativo, né? A gente não age muito, a gente reage demais. Então, quando a gente começa a perceber que a gente também fala bobeira, que muitas vezes a gente se expressa errado, que as pessoas têm o direito de nos ver como elas querem, né? E não é a gente que manda no outro, né? A gente precisa respeitar o outro do jeito que ele é, o que ele sente, o que ele pensa, né? Cada um tem uma história, tem uma vivência, tem uma cultura. Graças a Deus, eu tive uma boa família, então às vezes eu penso nisso, né? Principalmente agora indo para a escola, a gente vê muita diversidade e a gente fala assim, nossa, como que a pessoa vai falar um bom dia se ela não tem um bom dia? Não é? Então, assim, eu estou exigindo um bom dia de uma pessoa que não está bem, né? Então, e muitas vezes eu não quero falar bom dia para aquela pessoa, mas por educação eu tenho que falar. Então, Tudo bem. e assim, no meu trabalho, eu preciso tolerar uma porção de coisas para eu não ser mandada embora. E na minha casa, será que muitas vezes eu falo o que eu quero, penso o que eu quero, digo o que eu quero, e o outro tem que aceitar, né? Então, às vezes eu fico pensando nessas coisas, essa questão de se expressar, né? Eu acho que é muito da gente se olhar, a gente pensar bastante em como que a gente vê o mundo e como que a gente se expressa, né? Principalmente aqueles que estão perto da gente, né? Os nossos filhos, a gente impõe muitas coisas para eles, né? Querendo que a nossa sociedade lá na frente seja de um jeito. E aí, às vezes, eles sofrem, né? São diferentes dos outros, né?
Porque hoje em dia, como o Zé falou, você ser educado parece que é ofensa. Você não falar palavrão, você, né? Então, parece que é ofensivo você não fazer fofoca, né? A pessoa vem falar mal de uma pessoa e você pegar e mostrar um ponto positivo daquela pessoa, parece que você está contra aquela pessoa e a favor da outra e não é, né? Então, você só quer mudar o assunto, só quer tirar a pessoa daquele circuito fechado, né? Então, é uma porção de coisas assim que a gente também não pensa. Eu comecei a refletir um pouco sobre o que eu falava quando eu tive que escrever, porque eu fiquei 2 meses sem falar. E aí eu tinha que escrever, eu tinha até meu caderno guardado. E as pessoas falavam comigo e eu tinha que responder na escrita. E aí que eu comecei a perceber que muitas vezes se eu falasse ia ser ofensivo, eu ia machucar o outro. Então muita coisa que eu escrevi eu apagava rapidinho e tentava me expressar de outra forma. E eu falei, nossa, se eu estivesse falando, eu teria ofendido a pessoa. Não é dessa forma que se fala, sabe? E aí eu comecei a me ver. Então eu comecei a me olhar. Né? A forma que eu me expressava, que eu tinha que falar, que eu tinha que gesticular, né? Então, para mim foi um grande aprendizado, ficar sem falar. E hoje eu acho que pelo WhatsApp a gente está muito se comunicando muito pela escrita, né? Então, e pelas mensagens, a gente fala um monte de coisa, não sei se vocês já fizeram isso, mas você fala uma porção de coisa, depois você escuta e você fala, nossa, não acredito que eu falei isso. Né? Então, às vezes a gente apaga, porque a gente começa a pensar naquilo que a gente está falando, como que a gente está se expressando, e existe um dia nada desses recursos. Né? Então, acho que tudo isso é evolução. Né? Essa questão de hoje a gente não vê mais as deficiências, né? A gente vê, né? Porque a gente não é cego, mas assim, da gente saber lidar com isso é evolução. Da gente estar questionando como que a gente está andando moralmente, né? De estar falando de socioemocional dentro das escolas, de estar ensinando empatia desde pequenininho, de estar mostrando o valor do pai, né? Que muitos pais estão assumindo a família, então, a valorização do pai, a valorização da mãe, né, do feminino, do masculino, do machismo. Eu acho que tudo isso parece que está uma bagunça toda, mas é algo que está nos levando para uma evolução, para algo melhor. Né? E toda transição é o caos, né? É uma bagunça. Toda reforma, não existe reforma sem bagunça. Sim. Dentro da nossa condição evolutiva. A gente não pode falar de lá para cima, né? Eles acham que faz as reformas deles de outra forma. Mas, assim, para nós, não existe reforma sem bagunça, sem guerra, sem revolução. Não existe ainda. A gente não aprendeu nada disso.